Bom dia. Bom dia. Como vocês sabem, essa série foi baseada no livro A História da Vida, né? Vocês querem recordar quanta coisa a gente aprendeu essa semana? Olha só. Aqui no fim, no capítulo 10, eu faço um resumo, né, de todo o conteúdo. Naturalmente que nesta semana não foi possível abordar tudo que está no livro, mas eu tentei fazer um bom resumo aí do material disponível aqui nesse livro. Primeiro, a gente aprendeu, a gente descobriu que informação complexa e específica e sistemas de complexidade irredutível, por mais que se usem malabarismos verbais, para dizer o contrário, não surgem do nada. Segundo, vimos que mutações e seleção natural não são mecanismos suficientemente capazes de explicar a suposta macroevolução de uma simples, entre aspas, célula primordial até o ser humano. Terceiro, constatamos que o registro fóssil apresenta formas de vida já desenvolvidas, sem elos transicionais convincentes e muito menos ancestrais suficientemente complexos abaixo do período cambriano, no qual a vida explode. Também, quarto ponto, nós também estudamos, ao estudar o dilúvio de Gênesis, percebemos que ele é capaz de explicar uma série de descobertas e estudos que não se encaixam devidamente no modelo geológico convencional, como, por exemplo, a abundância de fósseis de animais de grande porte, sepultados rapidamente e em estado de agonia por sufocação. A imensa quantidade de sedimentos continentais de origem marinha, a abundância de carvão e petróleo, a formação plano paralela dos estratos geológicos, etc. Outro ponto, nós verificamos também que os precursores ou os pais da ciência não viam incompatibilidade entre o método científico e a teologia bíblica, e que existem boas razões e argumentos para se crer em Deus como Criador do universo e o designer da vida. E vimos também, vamos ver hoje, o sétimo ponto. Muito bem. O tema desta manhã, como foi anunciado ontem à noite, é um milagre em forma de livro, que é justamente o último capítulo, o penúltimo capítulo do livro A História da Vida. Um pensamento aqui para nós meditarmos, pensarmos um pouquinho dele. Wernher von Braun, grande cientista: pertencemos ao lugar aonde queremos ir. Bacana esse texto, não? Esse pensamento. Você não pertence ao lugar necessariamente ao lugar em que você está. Você pertence ao lugar aonde você quer ir. Então, nosso destino determina a nossa quem somos, né? Quem somos? O propósito da nossa vida, e assim vai. Eu li um tempo atrás esse livro aqui muito interessante, Sócrates e Jesus, o debate. Como assim? Sócrates não viveu muito um pouco antes do nascimento de Cristo aqui na Terra? Sim. O autor faz uma ficção. Ele inventa uma história como se Sócrates tivesse reaparecido no século XX e se matriculado numa escola de teologia. E ali, Sócrates naturalmente não conhecia o cristianismo, né? Que nasceu antes de a religião cristã ser estabelecida por Jesus. Os pesquisadores entendem, e eu também concordo, que Sócrates era uma pessoa muito sincera. Ele buscava a verdade, morreu pela verdade que ele defendia. Diferentemente de outros filósofos que criam um panteão de vários deuses ali, Sócrates defendia apenas uma ideia, um logos, um Deus, a verdade, único. Interessante, ele estava já num caminho bem interessante. E aí o autor, que é um filósofo também, Peter Kraft, e um teólogo, ele coloca então Sócrates ali no campus do século XX, estudando teologia. E de tanto ouvir falar em Bíblia, Sócrates então consegue uma na biblioteca, e numa noite ele devora o Antigo Testamento. Dá uma boa vida naquilo, e vem para a sala de aula espantado com aquilo. Os colegas eram cristãos, né? Nascidos num país cristão, Estados Unidos, acostumados com o cristianismo, amortecidos por estarem acostumados também. E Sócrates pergunta para eles: escuta, vocês leram já esse Antigo Testamento? Já, nós conhecemos isso desde a infância. Como? Mas vocês leram com atenção o que esse livro diz? Sim, Sócrates, é um livro de sabedoria oriental, né? Um livro que moldou nossa cultura.
e ele então não aceita isso. Como assim livro de sabedoria? Não é apenas isso. Lendo com atenção, aqui os autores, os profetas, afirmam que é a palavra de Deus. E Sócrates então começa a perguntar, que é o método dele, né? Perguntar, e coloca aquele pessoal na parede. Ou vocês não entenderam, ou estão indiferentes ao que isso aqui revela, porque livro de sabedoria não é só. Aqui é dito que esse livro é a palavra de Deus. Os alunos ficam assim meio confusos, né? Na noite seguinte, Sócrates devora o Novo Testamento e volta para a sala de aula no dia seguinte ainda mais espantado com tudo que leu. E pergunta aos colegas de classe: vocês leram com atenção o Novo Testamento? Ah, sim, Sócrates, a gente nasce já ouvindo essas histórias, Natal, essas coisas todas de cristianismo, né? Ou seja, eles estavam acostumados já com aquela revelação, com aquelas histórias. E Sócrates, então, como um pagão que pela primeira vez teve contato com a cultura judaico-cristã, diz para eles: vocês não leram com atenção então, porque eu ouço falar aqui, por alguns de vocês, que Jesus foi um grande sábio, talvez até um filósofo, né? Mas ali ele diz que é Deus. Ou este livro está completamente errado, é o maior engano de todos os tempos, ou vocês estão diante de uma verdade fantástica e não se deram conta dela. Só há duas opções: ou esse livro e Jesus Cristo são um embuste inventado, ou loucos, porque o ser humano dizer que é Deus é um absurdo, ou eles são exatamente o que disseram ser, palavra de Deus e filho de Deus. E o que vocês estão fazendo com isso? Na verdade, a pergunta que o autor faz, por meio de Sócrates, é direcionada para os cristãos nominais, que se acostumaram já com essa verdade maravilhosa de que Deus se fez homem, caminhou entre nós e deixou um legado maravilhoso chamado Bíblia Sagrada. E muitas pessoas carregam para lá e para cá a Bíblia, levam para casa, trazem de casa, deixam na estante e se esquecem de que, muito provavelmente, eu quero mostrar esta manhã que sim, a Bíblia não é um livro comum, é a palavra de Deus num formato que o ser humano possa entender. E o que você faz com essa revelação? Com essa verdade? Tropeça nela e faz de conta que nada é nada, como disse Winston Churchill, nós vimos isso ontem. Vamos pensar no seguinte: como nós já analisamos nas noites anteriores, né? A natureza é considerada a revelação natural de Deus. Isso está em harmonia com o Salmo 19, verso 1, né, que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Isso é a revelação natural. Só que, como nós já vimos, ela tem limitações. Há pelo menos dois problemas com esse tipo de revelação. Primeiro, a queda, o pecado, prejudicou a obra de Deus, que por isso reflete-lhe o caráter apenas obscuramente. Lembra da comparação que eu fiz? A ponte aponta para o Criador, mas ela tem defeitos estruturais. A morte, a doença, o predatismo, tudo isso mostra que, embora tenha um design, né, embora haja um projeto, uma criação, algum problema aconteceu. Nós chamamos isso de pecado. Segundo, nossa compreensão da natureza, daquele que deseja se revelar por meio dela, será incompleta enquanto houver lacunas em nosso entendimento das leis naturais. Nós não entendemos tudo do que nos rodeia. Nossos métodos são falíveis e são limitados. A ciência é limitada. Portanto, nossa visão da natureza mesmo é incompleta. Deus teve que suprir as lacunas. E nós cremos que a revelação especial de Deus, a Bíblia Sagrada, ela serve, entre outros motivos, também para suprir as lacunas desse entendimento. Se Deus não se revelasse nas páginas da Bíblia, nós teríamos uma compreensão muito limitada, distorcida, devido ao pecado, devido ao fato da natureza ter problemas e a nossa mente ser finita e limitada, nós não teríamos condições de compreender Deus plenamente, ou pelo menos entender o suficiente do caráter dele, né? Então devemos lembrar que a incapacidade de harmonizar a ciência com as escrituras, que são a revelação especial, decorre do quê? Não do fato de que a ciência e a religião sejam incompatíveis, a religião bíblica, mas decorre do fato de que nós temos limitações e muitas vezes preconceitos, e aí não conseguimos harmonizar devidamente duas revelações de Deus. Homens santos, escolhidos por Deus, traduziram as revelações divinas em linguagem humana. Então pense assim: imagine que você tivesse um desafio que é o seguinte: ensinar uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos
a respeito de física quântica. Você acha que ia ser fácil? Já é difícil adulto entender esse assunto. Imagina ensinar para uma criança, né? Então, você teria que se desdobrar com ilustrações, com poesias, com histórias, com experiências de vida, enfim. Você teria que ser realmente um grande professor para fazer com que a criança entendesse alguma coisa, pelo menos, dessa ciência. Deus fez a mesma coisa através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, porém, em linguagem humana. Deus usou homens especiais, falhos como nós, mas pessoas que buscavam a Deus com sinceridade, e por meio deles revelou muita coisa interessante, o suficiente para a nossa salvação, o suficiente para atravessarmos o mar dessa vida e chegarmos até o Porto Seguro, não é? Mas, a respeito disso, a Bíblia é um maravilhoso livro divino humano, a semelhança de Jesus, que quando veio à Terra era Deus em forma humana, em carne humana, Deus homem. A Bíblia é a palavra de Deus em tinta e papel humanos, em linguagem humana. Resumindo, a Bíblia é a verdade divina expressa em linguagem humana, um milagre em forma de livro. É mais do que apenas um livro, não é? Do primeiro livro, Gênesis, até o último, Apocalipse, ela se compõe de quantos livros? É uma coleção, né? 66 livros. Cerca de 40 escritores escreveram a Bíblia. Por isso que biblioteca, Bíblios, né? Vem de coleção de livros. Não é apenas um livro. E o interessante é que esses escritores têm formação social, cultural, educacional, profissional bem diversificadas. Você tome aí Salomão, né? Salomão é um rei sábio. Mas pega então Pedro, um pescador, um homem humilde. No entanto, entre um extremo e o outro, você tem vários autores, e todos eles contam praticamente uma mesma história, harmônica. Jamais você verá Moisés dizendo uma coisa e João no Apocalipse dizendo outra. Eles têm uma mensagem harmônica, né? A escrita foi produzida num período de 1600 anos. Ao longo de todo esse tempo, autores que nunca se conheceram. E, no entanto, você tem uma mensagem plenamente harmônica, é algo realmente humanamente impossível. O produto final é um livro harmonioso, coerente. Só uma história na escritura, do começo ao fim, embora Deus tivesse usado autores humanos diferentes para registrá-la. E essa uma história é a história da redenção. A história de um Deus que vem ao encontro de seus filhos, querendo buscá-los para a salvação. A história do grande conflito permeia todas as páginas da Bíblia. Começa com a criação e a queda e termina com a restauração e a vida eterna. É fantástico. O que a arqueologia pode nos dizer a respeito da veracidade bíblica? Nós já vimos nas noites anteriores, há 2 noites, nós vimos que a ciência, a Bíblia, embora não seja um livro científico, quando fala em ciência, ela acerta em cheio, né? Lembram? O que eu falei aqui? Algumas antecipações bíblicas que a ciência depois acabou verificando ser verdadeiras. Lembra de algumas? Por exemplo, Terra flutuando pelo espaço, está no livro de Jó. O que mais nós vimos? Vimos que o ar tem peso, isso já estava anunciado na Bíblia também 3.500 anos antes de os seres humanos inventarem o barômetro. O que mais nós vimos? A circuncisão deveria ser feita em que dia? No 8º dia. Por quê? Porque no 8º dia a substância chamada protrombina se eleva a 100%, e antes disso está em níveis baixos, perigoso. Enfim, regras dietéticas que hoje os nutricionistas confirmam como sendo verdadeiras, né? As regras de alimentação e estilo de vida que a Bíblia apresenta, muito diferentes daquelas que eram tidas no Egito, funcionam hoje, sempre funcionaram, né? Quem coloca em prática vive mais e melhor. Enfim, vimos aí vários detalhes que apontam para a veracidade científica da Bíblia. E o que dizer de sua veracidade histórica? Vejamos. Em 1798, Champollion, um jovem francês, traduziu uma pedra que foi descoberta pelos soldados de Napoleão, lá em Roseta, por isso chamada Pedra de Roseta, que tinha a mesma inscrição, o mesmo texto, em 3 línguas, grego e 2 línguas egípcias, entre as quais o complicadíssimo hieróglifo. Até este ano aqui, 1798, o Egito Antigo era um mistério para os pesquisadores, porque eles não conseguiam traduzir, decifrar a língua demótica, hierática e hieroglífica lá do Egito.
Era um mistério. Até que essa pedra que foi encontrada e foi possível, graças ao trabalho meticuloso de Champollion, porque se conhecia já o grego. E ele começou a comparar então as palavras que estavam aqui no texto grego com as correspondentes aqui embaixo nos textos que estavam escritos na linguagem egípcia. E depois de alguns anos de pesquisa, ele conseguiu decifrar o alfabeto egípcio. Só em 1798 aqui o Antigo Egito foi aberto à compreensão, maior compreensão dos pesquisadores. Olha que interessante que eu vou dizer agora. Moisés estudou em que Universidade Federal mesmo? Do Egito. E ele aprendeu lá que língua? Egípcia, que era a língua mais chique da época, era a língua do Império. Agora ele, quando começa a escrever a Bíblia, Jó, Gênesis, Levítico, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ele não usa a língua chique da época, o egípcio. Ele usa a língua dos escravos, o hebraico. Por quê? Por que Deus disse, Moisés, use o hebraico, que você também conhece, e não o egípcio? Por que você acha que Deus mandou fazer isso? Por quanto tempo a Bíblia teria ficado oculta, indecifrável, se tivesse sido escrita em hieróglifos? Até 1798. Ao passo que o hebraico sempre foi uma língua conhecida. E até uma língua hoje morta, não é? Ou seja, ela não está mais mudando. Aquilo que foi registrado ficou fixo ali, não foi alterado. E permaneceu ao longo de todo o tempo. Pessoas sempre puderam estudar o hebraico e ler a Bíblia, desde que ela foi escrita até hoje. Deus é sábio. Não escreva na linguagem egípcia, Moisés, embora seja mais chique. Escreva na língua dos escravos, porque ela nunca vai se perder. Já pensou que seria do mundo se a Bíblia tivesse ficado oculta até esse tempo aí? Até quase 1800? Não sei o que seria esse mundo. Já é um mundo complicado, mesmo com a influência judaico-cristã. Tira isso, eu não sei se estaríamos aqui hoje, né? Bom, vamos ver alguns pontos aqui com respeito à arqueologia bíblica, né? A criação. Quando a gente analisa os relatos ou mitos antigos de culturas ancestrais, a gente percebe semelhanças bem interessantes com o relato bíblico da criação. Por exemplo, o Enuma Elish, que é datado do 7º século a.C., é lá dos sumerianos, né, dos antigos babilônicos, traz 7 tabletes, como esses aqui, de argila, que descrevem a criação do mundo, dividido em 7 partes. Interessante, hein? E mais, o 7º tablete, corresponde a um dia de descanso. Onde você vê isso também? Em que relato? Na Bíblia? Né? Na Bíblia. Apesar das diferenças, as semelhanças é que chamam a atenção entre aqueles mitos e a Bíblia. Isso aponta o quê? Aponta para uma origem comum. Nós chamamos de tradição adâmica, né? As pessoas do passado conheciam a origem da humanidade. Claro, à medida que elas foram se dispersando pelo mundo, foram floreando as histórias, incorporando mitologias, mas alguma coisinha, tipo telefone sem fio, né? Alguma coisa da tradição original foi preservada. Entre os sumerianos, os 7 tabletes do Enuma Elish, sendo o 7º falando do dia de descanso. Interessante, não é? Mas, de onde teria surgido o ciclo semanal? Veja, o ciclo mensal, o ciclo anual, é determinado por um movimento astronômico. Qual? A Terra em torno do Sol. O ciclo mensal também é um movimento astronômico da Lua em torno da Terra. E o ciclo semanal de 7 dias? Qual é o movimento astronômico que determina esse ciclo? Não existe. Ele vem desde a origem desse mundo. Deus estabeleceu esse ciclo de 7 dias. E ele foi preservado miraculosamente pela história. Já tentaram mudar em alguns tempos passados aí, mas nunca conseguiram. Deus não permite. Vem de lá. E as culturas antigas preservaram também essa questão dos 7 dias e o 7º como dia de descanso. A queda. De modo semelhante à questão da criação aí, várias culturas também trazem histórias semelhantes à que está relatada no Gênesis, sobre o pecado, a queda e a tentação. Um sino mesopotâmico, por exemplo, do 3º milênio antes de Cristo, traz uma imagem de um casal sentado em frente a uma árvore com uma serpente por trás deles. A que isso remonta? Ou para que isso aponta? Gênesis.
não é? Um casal, uma serpente, um jardim. Resquícios dessa história da queda são encontrados em outras culturas, apontando também para um relato primordial que foi preservado e cristalizado de forma simples e veraz na Bíblia por Deus. Claro que Deus percebeu o seguinte, né? Lá no ano 1500 a.C., quando Deus orienta Moisés e o inspira, a história já estava se fragmentando muito, com mitologias, com floreios, que estavam dificultando o entendimento da verdade original. Então Deus inspira Moisés a registrar no livro a história pura, né? Seca, sem floreios. Tanto é que você lê Gênesis, o contraste entre Gênesis, o relato da criação, da queda, é grande em comparação com esses mitos antigos. É uma coisa simples, é um relato enxuto, não é? Sem muitos acréscimos ali. Terceiro, o dilúvio. Nós já vimos isso, né? Na quarta-feira, eu creio. Mais de 200 culturas espalhadas pelo mundo todo preservaram relatos semelhantes de uma tragédia, de uma inundação que destruiu a terra, da qual foram salvas algumas pessoas num grande barco. E também vimos que há várias evidências geológicas que apontam para uma tremenda catástrofe global. Então, o dilúvio não é apenas uma historinha inventada pelos escritores bíblicos ou por Moisés. Há muitas culturas espalhadas pelo mundo que trazem resquícios dessa verdade também. Índios americanos, norte-americanos, aqui sul-americanos, na Grécia, Austrália, os aborígenes da Austrália, com pessoas tão distanciadas no espaço, né? E no tempo também, e que preservam alguns resquícios dessa história original, que está relatada na Bíblia de maneira bem não mitológica, né? De maneira histórica. A Torre de Babel, será que é outra história da carochinha? Note bem, os zigurates, que eram esses templos aqui, meio piramidais, eram torres, né? Eram encontrados em Ur, hoje no Iraque, eram usados para facilitar o contato dos sacerdotes com os deuses deles, né? E atestam que o povo de Babel tinha sim o hábito de construir torres, templos altíssimos, né? Então aqui, o Saddam Hussein, antes de ser enforcado, estava cometendo uma loucura, né? Ele queria reconstruir o zigurato de Ur. Os arqueólogos ficaram loucos de raiva dele, porque não se faz isso, né? Você tem que manter como estava. Eram ruínas. E ele tentou refazer, né? Estava plantando aqui, mas ele parou com um pedaço. Esse é o zigurato de Ur, que está lá depois de milênios, né, de história. O Êxodo, será que é uma história inventada também por Moisés? Estudos indicam que de fato houve escravos semitas no Egito. Sim, escravos hebreus. Como atestam, por exemplo, as pinturas nas paredes da pirâmide de Beni Hassan. Olha aqui, ó. Aqui embaixo você vê os egípcios, eles têm a pele mais escura, né? Afinal eram africanos, né? Norte da África. E aqui você vê pessoas com a pele mais clara, mais avermelhada, com roupas típicas dos hebreus, levando um jumento com posses ali para trocar por alguma coisa. A que história será que essa pintura egípcia se refere? Hebreus indo para o Egito, levando algumas propriedades ali para trocar pelo quê? Alimento. Muito provavelmente essa pintura aqui, que está lá em Beni Hassan, ela se refira à época de José. Egípcios e semitas. Está registrado na história. Eles estiveram por lá, os hebreus, né? Esse papiro de Pulver, ele traz aqui uma revelação muito interessante, porque, segundo alguns pesquisadores mais céticos, as pragas do Egito eram apenas uma historinha da Bíblia. Não havia relatos extra-bíblicos delas. Portanto, eram uma lenda. No entanto, alguns anos atrás foi descoberto esse papiro, e bem preservado, note, de um sacerdote chamado Pulver, foi descoberto em 2020, em que ele menciona que é uma oração. Ele faz uma oração ao deus Horus. Esse papiro está em Leiden, na Holanda, no Museu de Leiden. E ele lamenta nessa oração algumas coisas interessantes. Olha só, aqui, o que está entre colchetes são trechos que estão danificados, rasgados. E a gente quer, quem sabe, suprir essa informação. Veja se faz sentido. Aqui é a oração do Pulver, o relato dele. Os estrangeiros, poderiam ser os hebreus, vieram para o Egito. Eles têm crescido e estão por toda parte. O Nilo se tornou em sangue. As casas e as plantações estão em chamas.
A casa real perdeu todos os seus escravos. Os mortos estão sendo sepultados pelo rio. Os pobres, seriam os escravos hebreus, estão se tornando os donos de tudo. Os filhos dos nobres estão morrendo inesperadamente. O nosso ouro está no pescoço dos escravos. O povo do oásis, que seria a terra de Gósen, está indo embora e levando as provisões para o seu festival, aquele festival religioso que eles queriam fazer. Gente, o que isso aqui é? Não é o relato das pragas do Egito? O rio se tornou sangue, né? Os filhos dos nobres estão morrendo de forma inesperada. As plantações estão ali minguando. Gente, tanto é assim que os historiadores mais sérios tiveram que calar a boca e dizer: não, tá bom, é um relato histórico, admitido. Mas Merneptah era um faraó, filho do grande Ramsés II. E ele registrou uma estela eram pedras assim, né? Blocos de pedra, nos quais eles escreviam seus feitos militares, suas honras e assim por diante. A estela de Merneptah, que foi encontrada também um tempo atrás aí, ela apresenta o nome Israel, juntamente com outras cidades importantes de Canaã. Por que isso é importante? Porque muitos diziam que Israel nunca tinha sido cidade ou uma nação, era só um povinho lá, uma tribuzinha lá. O rei Davi não era um grande rei de nenhuma, era um comandante de um povinho qualquer, nômades. Não. Aqui nessa estela está a prova de que, assim como o rei menciona outras grandes cidades que ele venceu em batalha, ele cita também Israel. Seria estranho o rei colocar assim: eu derrotei, Líbia, eu derrotei, cita algumas cidades importantes, e depois também derrotei a tribuzinha lá de Israel. Seria até feio colocar isso no relato. Não, eu derrotei Israel, o reino de Israel. E aí os críticos mais uma vez tiveram que silenciar. Tá bom, Israel foi de fato uma nação e até forte. Daniel, no capítulo 5, Daniel menciona que o rei de Babilônia em 539 a.C. foi Belsazar. Mas os críticos adoravam isso, porque diziam: jamais o rei era Nabonido. A história registra isso. Daniel errou fragorosamente. Daniel cometeu um equívoco drástico. Está vendo? Daniel é um livro falso, como a Bíblia está errada. Sim. Até que, em 1861, Talbot ele publicou a tradução de uma oração escrita em caracteres cuneiformes, a língua lá dos babilônios, né? Oferecida pelo rei Nabonido, na qual ele pede aos deuses que abençoem o seu filho Belsazar. Estava confirmado: Belsazar existiu. Tá bom, existiu, mas nunca foi rei. Olha a teimosia desse povo. Ele existiu, admitimos, está aqui nesse relato, mas ele nunca foi rei. Calma. A terra abre sua boca e revela coisas interessantes. Aqui está aquela pintura, né? A pintura, a expressão daquela cena clássica em que uma mão escreve na parede ali a sentença sobre o rei Belsazar. Mas antes era tido como algo apenas bíblico, né? Nunca tinha sido rei. Até que em 1924 foi traduzido e publicado um poema de Nabonidos. É o tablete número 38.299, que está no Museu Britânico hoje. Esse documento histórico oficial atesta que Nabonido deixou Babilônia e se dirigiu a Tema. Quem ficou no lugar dele quando o rei foi para lá? O rei, o co-regente Belsazar. Daniel estava certíssimo. E como um membro da corte que ele conhecia esse costume de que quando o rei se afastava para alguma de férias ou para uma expedição militar, ele deixava o filho no trono. E foi precisamente isso que aconteceu nessa época em que Belsazar foi derrotado pelos Medo-Persas, não é? Na famosa batalha lá em Babilônia. Belsazar era rei, estava ali, e Daniel tinha toda a razão. E os críticos colocaram o violãozinho na bolsa e foi embora, né? Porque não tinha mais o que falar a respeito disso. Mais ainda, né? Que bom que o Nabucodonosor era um homem muito vaidoso. Por que bom? Porque ele mandou colocar o nome dele em todos os tijolos do Babilônia. Coloca aí: eu sou o rei Nabucodonosor, rei de Babilônia. Põe em todos os tijolos. Vaidoso, né? Mas isso foi muito bom, gente, porque vários desses tijolos foram descobertos quando escavaram lá Babilônia. E além de duvidarem que Babilônia tinha existido, duvidavam também de que Nabucodonosor fosse um personagem histórico. Era só coisa da Bíblia. Mas então eles escavaram Babilônia, encontraram lá as ruínas e
e nas ruínas tijolos com o nome de Nabucodonosor. Um desses está hoje em exposição no Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Se quiser lá ver, você pode ver, um tijolaço assim, com o nome ali em cuneiforme, que é essa. Na verdade, essa aqui é a foto mesmo, né, do tijolo. E aqui está o nome, você consegue ver aqui o nome dele? Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ur e Abraão existiram ou são lenda? A cidade de Ur dos Caldeus, ela foi tida como invenção bíblica também, por muitos estudiosos, por muitos anos. Agora, hoje em dia, graças às escavações de Leonard Woolley e a equipe dele, se sabe que Ur era um centro comercial significativo lá no terceiro milênio antes de Cristo, com milhares de habitantes. Isso já é confirmado hoje. E mais, o nome Abraham, muito semelhante à forma hebraica Abraham, ou Abraão, foi encontrado em tabletes também, descobertos nas ruínas da cidade de Ebla, no norte da Síria, datados por volta de 2000 a.C., por ali a época justamente de Abraão. Estava lá o nome dele. Interessante, né? Sabiam que, com relação a Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, a história dele está baseada em documentos bastante tardios. Note só, não há registros do quarto século, na época de Alexandre, que confirmem sua presença na Índia, ou sequer mencionem sua existência e seus feitos. Não há nenhum registro da época de Alexandre que prove que ele existiu. Não é estranho? Os únicos registros que foram descobertos datam de 300 a 800 anos depois da morte de Alexandre. Olha que coisa! Os registros do Novo Testamento sobre Jesus datam de poucas décadas após a ressurreição de Cristo. 30, 40, 50 anos. E aqui do vídeo, né? Isso aí demorou muito. Tinha gente viva ainda. Muita gente estava viva quando os evangelhos foram escritos e poderiam destruir o relato se fosse mentira. Mas não puderam fazer isso. Agora, os relatos sobre Alexandre chegam a 800 anos depois dele e ninguém duvida. Não, ele existiu. Não, uma figura histórica. Estranho, não? Que atitude mais parcial. Não temos um papiro que mencione um governador hebreu chamado José. Ainda não descobriram. Mas é bom lembrar que se passaram mais de 1000 anos até que o arqueólogo Frank Godwin pudesse encontrar um palácio de Cleópatra e confirmar a história dela. 1000 anos depois apenas foi descoberto o palácio de Cleópatra. E ninguém duvidou nesses 1000 anos de que ela existiu. Mas José não existiu. Não tem nenhum fragmento ou pedra ou coisa parecida. Numa aula de arqueologia que eu tive com o Dr. Rodrigo Silva, lá do NASP, ele fez uma brincadeira. Ele contou assim que, mesmo que um dia alguém encontrasse uma foto de Adão e Eva, os críticos diriam assim: tá bom, está provado, Adão e Eva existiram, mas a cobra não está aí. Sempre haverá margem para dúvidas. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: a Bíblia Sagrada é o documento antigo mais confirmado pela arqueologia, mais do que qualquer outro documento antigo. A dúvida só pode ser resultado da atuação de um inimigo que tenta lançar dúvidas na cabeça das pessoas, porque ele sabe que esse livro aqui não é só historicamente confirmado, ele traz a mensagem espiritual necessária para a salvação das pessoas. É por isso que há dúvidas com relação à Bíblia, embora seja muito mais confirmada do que os clássicos antigos, e não há dúvidas com respeito aos clássicos antigos. Abraão não existiu, Alexandre sim. Cleópatra não existiu, José não. Olha, faça-me por favor, né? Qumran, 1947, às margens do Mar Morto. O que foi descoberto ali? Os famosos manuscritos do Mar Morto. Um pastorzinho de ovelhas descobriu ali nas cavernas de Qumran, uma desses buracos ali, alguns cântaros de argila contendo pergaminhos. Duraram muitos e muitos séculos, porque essa região aqui é muito seca, não há quase umidade do ar, então o couro foi preservado. Alguns rolos intactos, como é o caso do rolo de Isaías, inteirinho, puderam desenrolar, está hoje presente no Museu da Bíblia lá em Jerusalém, Museu do Rolo, né? Havia também ali nessas cavernas jarros, como eu falei, utensílios usados pelos essênios, sandálias e moedas. Graças a esses materiais e as moedas puderam datar esses pergaminhos. E pasmem,
Alguns deles eram de até 200 anos antes de Cristo. Tá, e daí? Agora começa a analisar comigo. A versão bíblica, o manuscrito bíblico mais antigo, até 1947, era o Codex Metropolitanus, e datava de 916 depois de Cristo. Olha o que eu falei. 900 anos depois de Cristo era a versão bíblica mais antiga até então. Eram cópias, né? Cópias de cópias. Com a descoberta dos manuscritos Mar Morto, puderam perceber que eles datavam de 100 até 200 e poucos anos antes de Cristo. Portanto, essa Bíblia, essa versão bíblica descoberta ali em Qumran, era mais de 1000 anos mais antiga do que a Bíblia mais antiga disponível na época. Se você soubesse ler hebraico e aramaico, o que você faria? Comparar? Agora a coisa vai pegar. Os céticos pensaram assim: querem ver como está tudo errado esse negócio aí? Depois de séculos e séculos de cópias, é lógico que a Bíblia foi alterada, adulterada, danificada. Por outro lado, estudiosos judeus, cristãos, protestantes, católicos, tinham outra opinião. Agora nós vamos ver como a Bíblia foi preservada por Deus ao longo da história. Os anos se passaram. Estudiosos se debruçaram sobre os manuscritos de Mar Morto e traduziram esse material e compararam com a Bíblia, as versões bíblicas menos antigas. E sabe o que aconteceu? Estamos aqui na igreja, não? A Bíblia ainda é vendida aos milhões, não é? Por quê? Porque eles perceberam que, mesmo depois de séculos e séculos de cópias, a Bíblia não foi adulterada. Amém? E sabe o que é mais lindo, irmãos? Se esses rolos, Isaías está completo, Salmos, grandes trechos, né? Há trechos de todos os livros da Bíblia, com exceção de Esther. Todos estão representados. O que me chama mais atenção, me emociona, em 2004 eu estive lá no Rio de Janeiro, na exposição no Museu Histórico do Rio de Janeiro. Primeira vez na história da América do Sul em que esses manuscritos vieram para o Brasil. Foi a primeira vez na América do Sul, na verdade. E eu fui lá fazer a reportagem. Eu confesso que eu fiquei emocionado, porque eu só tinha lido sobre eles, visto fotos, né? E pela primeira vez eu estava vendo com os meus próprios olhos. Estavam ali sandálias dos essênios, moedas, cântaros, né? E eu pude ver alguns manuscritos originais que foram trazidos. Estavam em caixas de vidro, o clima ali bem controlado, a umidade também, né? Para preservar aquilo ali, tem todo um cuidado. E foi emocionante para mim poder ver aqueles materiais e lembrar o que eu vou falar para vocês agora, né? Se eles datam de antes de Cristo, eram a Bíblia corrente na época de Jesus. Portanto, era o rolo que Jesus, é o texto, né, disponível, que Jesus abriu na sinagoga e disse: errais de conhecer as Escrituras, estudem, analisem as Escrituras. E quando ele pregou lá em Nazaré, né, sobre si mesmo, usando o rolo de Isaías, era esse texto aí, gente. E se esse texto aí foi lido por Jesus, o Filho de Deus, ele confirmou essa Bíblia. E se essa Bíblia é como a minha, que eu posso carregar para a igreja e ler hoje, isso significa que Jesus, ele autorizou esta Bíblia. Embora seja uma tradução, mas é a versão bíblica autorizada. Que bom saber disso, que a mensagem não foi adulterada. Se alguém falar para você: olha, essa Bíblia aí sua é resultado de alguns espertinhos medievais que escreveram a Bíblia para tentar enganar as pessoas, né? E quem me garante que ela não foi adulterada? Diga para a pessoa o seguinte: amigo, você está meio desatualizado, fala com carinho, claro. Você precisa pesquisar um pouquinho mais. Os manuscritos Mar Morto, desde 1947, atestam que a Bíblia é um livro que foi preservado miraculosamente. O texto é confiável. Você quer aceitar? Aceite. Mas não venha com essa ideia de que ela não é confiável historicamente falando, arqueologicamente falando. É confiável. Se você vai aceitar a mensagem espiritual que ela apresenta, aí é outra coisa, né? Mas não venha tentar desmentir do ponto de vista histórico e científico, que não dá. Não? Isso aqui então é mais recente um pouco. A descoberta, o estudo. Em 2002 foi descoberto numa coleção de um judeu, um colecionador de antiguidades, o ossuário de Tiago. Está aí, daí. Ele traz uma inscrição que deixou o mundo abalado. A inscrição está aqui, ó, em aramaico, e diz assim: Yaakov bar Yosef Ashui ou Ahui de Yeshua. Entendeu? Em português é Tiago,
filho de José, irmão de Jesus. Isso é uma bomba. Não pode. Deve ser falsificação. Deve ser uma urna antiga, no tempo de Cristo, mas a frase deve ser feita depois. E um monte de teorias surgiram. Surgiram várias teorias. Chamaram o maior especialista nesse tipo de inscrição, que é um ex-padre chamado André Lemaire. E ele se debruçou, ele analisou aquela inscrição. Mandaram para um Centro Nacional de Estudos Geológicos de Jerusalém. Veja, são judeus. Não estão nem aí para provar se Jesus foi real ou não foi, né? Se é o Messias ou não é. Mandaram para lá, para esse centro judeu. Estudaram a pátina. Pátina são os micro-organismos, né? A superfície que adere à rocha aqui externamente. Se isso aqui fosse recente, a pátina, aqueles sulcros, iria diferir da pátina aqui da pedra. O Centro de Geologia de Jerusalém disse: ambos são da mesma época. A pátina dos dois é antiga. André Lemaire disse pelo estilo das letras que elas são do século I. Resultado: estava confirmado o primeiro artefato material, não textual, material, que confirma não só a historicidade de Cristo. Não precisava disso, porque vários autores de romanos, né, e tudo mais falavam de Jesus. Flávio José, também judeu, né, fala de Jesus em suas obras. Mas aqui estava um artefato material, trazendo o nome de Cristo e mais, mostrando que Tiago, de fato, era irmão de Jesus, mostrando que Jesus tinha irmãos e que ambos eram filhos de José. Essa construção aqui é incomum, porque é muito comum nos ossuários se colocar fulano, filho de fulano, e só, como se fosse nome sobre nome. Só se colocava um irmão, um outro parente assim, se ele fosse famoso. Agora você tem um percentual aí, uma probabilidade muito mínima, né, de que não seja a família de Jesus, porque um Tiago, que era filho de um José e que era irmão de um Jesus famoso, olha, qual é a população ali de Jerusalém que tem para ter tanta coincidência assim? Tanto é que pesquisadores e tudo mais aceitaram, depois de anos e anos de pesquisa, de dúvidas, de brigas judiciais, inclusive, aceitaram a veracidade do ossuário de Tiago. Esse livro aqui é muito interessante, eu recomendo a vocês. O Irmão de Jesus, do editor da Biblical Archaeology Review, que é a revista bíblica mundial de arqueologia, Herschel Shanks. Prefácio do próprio homem que analisou isso aqui, o André Lemaire. A obra, o livro da editora Agnus, é muito bom. Ele mostra como foi o processo de descoberta, de análise, os prós e contras, e conclui, e o Herschel Shanks não ia arriscar sua carreira nisso, se ele não acreditasse realmente que o ossuário é legítimo. E Jesus existiu. Tinha um irmão chamado Tiago. Era filho de José. E o Tiago era famoso, porque ele tinha um ossuário bonito, né? Bom, existem muitas outras descobertas arqueológicas impressionantes. Eu não tenho tempo de falar sobre mais delas. Mas eu os convido a estudar, a ler o que eu tenho publicado no blog Arqueologia Bíblica. É uma seção, na verdade, do blog criacionismo.com.br. Você entra no blog criacionismo.com.br. Lá tem um menu lateral, um botãozinho com o título Arqueologia Bíblica. E você pode ali ler muitas e muitas notícias a respeito desse assunto aí. Tá? Para a gente começar a encerrar, eu poderia falar também aqui, não vou falar porque o tempo não permite, a respeito de outras evidências que apontam para a veracidade bíblica. Por exemplo, as profecias cumpridas, né? Que outro livro apresenta milênios antes fatos que se confirmam com precisão? Por exemplo, Daniel capítulo 2, que foi o capítulo que mais impressionou quando eu comecei a estudar a Bíblia antes de me tornar adventista criacionista. Fantástico, né? A precisão histórica ali é impressionante. Também os capítulos 7, 8, 9 e assim vai, né? É um livro formidável, do ano 600 a.C., escrevendo ali coisas que aconteceriam no nosso tempo agora, no século 21, né? A condição da União Europeia se fragmentando ali, já estava lá, barro no ferro. Profecias messiânicas escritas lá, por exemplo, em Salmos. O livro de Salmos data de 1000 anos antes de Cristo e descreve como ele seria crucificado, sendo que no tempo que os Salmos foram escritos nem se usava a crucificação como método de tortura e morte. Mas Davi escreveu ali, ele será crucificado, será transpassado, né? As frases que ele diria na cruz, tudo ali, 1000 anos antes de Jesus vir à terra.
Ciro é anunciado nas profecias 150 anos antes de ele nascer. É impressionante. É como se alguém, lá no tempo do Brasil Império, dissesse assim: lá no futuro, um barbudo, sem dedo, vai ser presidente do Brasil, e ele vem da classe metalúrgica, era um operário, quase analfabeto. Ninguém ia dar bola nesse cara. E no entanto era pura verdade. 150 anos, a Bíblia dizia que um general pagão iria ser o libertador do povo de Israel. Como acreditar nisso? Tanto foi fantástica essa revelação, que quando mostraram para o Ciro: olha, seu nome está aqui na nossa Bíblia. O quê? Foi escrito 150 anos atrás. Mas eu só posso fazer o que está aí, então. E Ciro foi o libertador de Israel, né? Dos judeus. Jesus chamava a Bíblia de Palavra de Deus. E quer saber? Só isso aqui já bastaria para mim. Entre os críticos, céticos, defensores da teologia liberal e Jesus, eu fico com ele, sem pestanejar. Não tenho dúvidas. Jesus considerava as Escrituras Palavra de Deus. Ele é Deus. Ele, como Deus, reafirmou a inspiração das Escrituras Sagradas. E mais, irmãos, eu encerro com esse argumento aqui, que talvez, possivelmente, seja o mais poderoso. A Bíblia não é apenas um livro de histórias. A Bíblia tem um poder tremendo. O mesmo poder de Deus que disse: haja luz, e a luz passou a existir, está disponível na Bíblia para transformar vidas. Nenhum outro livro tem esse poder de, pela leitura dele e estudo de suas palavras, de seus textos, histórias, transformar o caráter, transformar vidas, não importa que vidas sejam essas. Por exemplo, Cid Moreira, ele escreveu, a esposa dele escreveu esse livro aqui, ó, Boa Noite, a frase que marcou a carreira dele. Não precisa nem dizer quem ele foi e quem ele é para vocês, porque é uma das figuras mais conhecidas na comunicação do Brasil. A voz dele é inconfundível. Na página 180 desse livro, olha que coisa linda, ele testemunha aqui. 181. Tudo começou a mudar em minha cabeça quando fui convidado para narrar em CD o livro Caminho a Cristo, de autoria da escritora Ellen White. Conhece a escritora? Conta Cid entusiasmado. O pedido veio dos diretores da Casa Publicadora Brasileira. Conhece a escritora? Essa editora, diz o Cid, cristã, ofereceu ajuda de custo para eu gravar o livro, porque a instituição não tem fins lucrativos, e foi criada para imprimir material de interesse dos adventistas do sétimo dia. Ele aceitou, diz a esposa, ele aceitou a proposta, mas pelo interesse de exercitar a narrativa, um dos seus grandes prazeres. Então Cid aceitou, para treinar a voz, exercitar a narração ali. Mal sabia ele o que ia acontecer com a vida dele. Quando comecei a gravar, percebi que quase tudo que ela escrevia era baseado em fatos bíblicos e vinha com a referência em seguida. Então, cada vez que eu lia lá livro, capítulo, versículo, tal, do Velho, Novo Testamento, eu pesquisava na Bíblia e procurava entender o que ela estava ensinando. Assim, fui ganhando maior contato e intimidade com o livro sagrado. Ellen White levou a Bíblia. E depois, na página 182, na página seguinte, ele fala o seguinte, olha que testemunho. Sou uma pessoa que teve grande credibilidade em meu trabalho, que teve muitas coisas que muitos poderiam chamar de sucesso. Era reconhecido por um país inteiro, onde quer que eu fosse. Tive relacionamentos amorosos com muitas mulheres bonitas, inteligentes. Tive dinheiro, prestígio, cultura, fama. Usufruí de conforto, pratiquei esportes. Aliás, ele é vegetariano até hoje. Ele leu o livro da Casa Publicadora quando era jovem, passou a seguir o que estava ali, se tornou vegetariano. O homem tem mais de 80 anos e olha a voz que ele tem ainda. Funciona, irmãos. Aquilo que a gente escreve não é teoria. Não? Veja, viajei e visitei várias partes do planeta. Assisti a grandes espetáculos de música e peças dos mais renomados teatros e casas de shows do mundo. Então, muitos vão insistir que isso é sucesso. E tudo que o homem precisa nesta vida, eu vou dizer do fundo do meu coração, é tudo ilusão. Como refletiu tão bem o sábio, o rei Salomão. É tudo ilusão. Impressionante.
Para quem achava aí que fama, sucesso, prazeres constituem o segredo da felicidade, alguém que alcançou tudo isso, chega um momento que concluiu: não leva a felicidade. Jesus é que traz felicidade. Cid Moreira está a caminho disso, está descobrindo isso. Não é? Anos atrás eu tive o privilégio de presenteá-lo com a primeira versão do livro que vocês analisaram comigo essa semana, aí, História da Vida. Não é? E ele me deu, bondosamente, também um CD de salmos que ele havia narrado naquela época, depois já gravou vários outros. Né? Espero que ele tenha lido e gostado desse material. Né? Mas eu quero encerrar então com uma história que tem mais que ver com a minha história pessoal. Eu vivi isso. Em 94, eu era recém-convertido. Estava começando a namorar a minha esposa. E eu lecionei dei algumas aulas de Apocalipse no colégio de ensino médio lá em que eu estudei. Vários alunos puderam ouvir essas aulas, né? Mas um em especial mostrou mais interesse, que foi esse rapaz aqui, o William. Estamos aqui num passeio lá em Joinville, né? E tiramos essa foto naquela época, 1994. O William, ele na época tinha cabelos longos, assim até os ombros, né? Era um jovenzinho de 15 anos. E ele gostava muito de conversar sobre a Bíblia. E nós descobrimos que morávamos próximos, então a gente tomava o ônibus juntos e continuávamos a conversa que começava na sala de aula. Né? E muitas vezes o William não foi para a casa dele, foi para a minha casa, para a casa dos meus pais, e ficávamos ali até altas horas da madrugada, né? Conversando sobre a palavra de Deus. Para encurtar a história, depois de alguns meses o William aceitou a Jesus como Salvador e foi batizado lá em Criciúma. Foi um dos meus primeiros frutos para Jesus, eu fiquei muito feliz com isso. Mas acontece que eu estava estudando em Florianópolis, né? 200 quilômetros de distância quase, e eu não tinha mais tantas condições de ir todo fim de semana dar assistência para o William. O William voltou a se relacionar com alguns amigos que não eram da igreja, voltou a frequentar ambientes que não condizem com a vida de um cristão, e com o tempo, lamentavelmente, ele começou a se afastar de Deus. Na ocasião, uma das últimas vezes que nós nos encontramos, o William me contou, chorando, que ele preferia não ter conhecido o que ele conheceu, porque ele não era mais feliz agora. Ele se sentia, como ele me disse na época, como uma formiga fora do formigueiro. Não era feliz no mundo e nem na igreja. E eu disse a ele também, chorando: William, eu não vou nem pedir desculpa, porque o que eu te ofereci foi o que eu tive de mais precioso, Jesus. E eu vou orar por você todos os dias, para que um dia você volte para Jesus e encontre a felicidade. 16 anos se passaram. Orei por ele durante todo esse tempo. Minha mãe também e alguns amigos da igreja. 16 anos. Um dia, faz acho que um ano, 2, eu recebi um e-mail do William. E ele me contava a seguinte história: Michel, eu estava no meu escritório. Detalhe, o William, ele sempre foi uma pessoa muito ambiciosa. Ele queria muito ganhar dinheiro, ser importante. E ele conseguiu. Ele fez 2 faculdades, Direito e Contabilidade, abriu um escritório com um sócio lá em Criciúma, comprou um apartamento de cobertura, um carro importado, casou e agora tinha um filhinho. Conseguiu tudo o que ele queria. Defendeu aí processos grandes, né, e tudo mais. No e-mail ele dizia isso: olha, eu consegui, eu venci. Um dia eu estava no escritório e um cliente veio conversar comigo e me perguntou assim, do nada: William, você tem alguma religião? E o William ficou assustado com a pergunta e disse: olha, eu já tive. Eu já fui adventista do 7º dia. William, eu sou adventista. Rapaz, que bom saber disso. Você quer receber um estudo bíblico? O William ficou assim, sem saber o que dizer, né? Pego de surpresa. Tá bom, eu aceito. Eu vou trazer o pastor aqui para estudar com você a Bíblia. Naquela sexta-feira mesmo, o pastor de Criciúma foi lá e deu a primeira lição para o William e convidou o William para, na manhã seguinte: William, olha, amanhã nós teremos um festival de corais aqui em Criciúma. Virá um pastor da associação. Você não quer ir à igreja? Ah, eu vou pensar. Manhã de sábado, o William se levantou com vontade de ir à igreja. Ele foi. Entrou naquela mesma igreja em que 16 anos antes ele havia sido batizado. Se emocionou só de entrar na igreja e lembrar de tudo aquilo, no tempo que ele foi feliz. Ele se sentou ali e o pastor começou a pregar sobre a história do jovem rico. E o William chorava o tempo todo, porque ele se viu na história. Voltou para casa, entrou no quarto, não falou com a esposa, com ninguém, entrou no quarto, fechou a porta e se ajoelhou ali na beira da cama e disse para Deus: Senhor,
Eu vou pegar a Bíblia agora. Se o Senhor está me chamando mesmo, se é o Senhor falando comigo, eu quero uma comprovação disso. O William fez oração, abriu os olhos, abriu a Bíblia. Sabe que texto ele encontrou? A história do jovem rico. O William não demorou mais quase muito tempo, pediu o rebatismo, e no ano passado essa cena aqui foi realmente uma cena de muita emoção. 16 anos depois, de muita oração, o William entregou de novo a vida a Jesus. Que livro tem esse poder, irmãos? Que livro é capaz de mudar vidas, transformar corações e dar esperança? Dinheiro, fama, prestígio não trouxeram a alegria que o William buscava. Só quando reencontrou Jesus, ele voltou a ser feliz. Hoje é um grande missionário. Está fazendo um trabalho bonito demais na missão, pregando para muitas pessoas na sociedade, enfim, por onde ele passa e deixa a sementinha do Evangelho. Eu quero chamar a Giovana aqui à frente agora, minha filha. Ela vai cantar uma música que fala de fé. Possivelmente nesta manhã eu esteja falando para pessoas aqui que precisam dar o passo da fé, entregar a vida a Deus. Não sei por quanto tempo você andou longe de Deus, não sei por quanto tempo você tem andado, quem sabe, com dúvidas, com perguntas, com inquietações, mas eu sei de uma coisa: assim como Deus fez com o Cid Moreira, está fazendo, assim como Deus fez com o William e com muitas pessoas no passado e no presente, Deus pode fazer também com a obra de sua vida. Enquanto ela canta essa música que fala de fé e de entrega, eu vou pedir que você, ao sentir a voz de Deus no seu coração, venha aqui para perto. Eu quero fazer uma oração por você, por nós, para que Deus continue fazendo a obra dele em nossa vida. Não sei se você já é batizado ou não, não importa quem você seja, a sua idade. Se você sentir a voz de Deus chamando você, enquanto ela canta, levante-se e venha até aqui para nós orarmos juntos pelo poder de Deus. Chegar ao
Deus seja louvado por sua decisão. Deus seja louvado porque você ouviu a voz do Espírito Santo falando ao seu coração nesta manhã. Tudo que falamos aqui nessa semana não é teoria, é algo que eu vivi, é algo que muitas pessoas viveram e têm vivido, e é algo que pode mudar a sua vida, com certeza. Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus, nosso Pai, nosso Criador, neste momento invocamos o mesmo poder que foi responsável pela criação do vasto universo, para que venha e transforme também nossa vida, o nosso coração. Ó Pai, que Tu recries em nós a nova natureza que prometes em Tua palavra, que a história da nossa vida seja de esperança e de certeza de que vamos atravessar o mar, rumo à Canaã celestial e rumo ao encontro contigo, nosso Criador. Amém. Abençoa cada irmão que se levantou expressando o desejo de entregar a vida a Ti. Abençoa as pessoas que nos acompanham também, nos acompanharam pela internet, assistindo ao DVD, enfim. Ó Deus, que nesse exato momento, não importa o tempo em que tempo estejamos, Tu toques corações e transformes vidas. E que todos possamos um dia estar juntos na volta de Jesus. Amém. Nós pedimos estas bênçãos e as agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.